Convidado. Nós estamos com o professor de Relações Internacionais da UFF e pesquisador de Harvard, o Vitélio Brustolin. Professor, olha, eu vim aqui numa maratona de notícias internacionais para fazer um abre-alas da nossa conversa. Primeiramente, bem-vindo, hein, professor? Obrigado, Elisa. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Muito obrigada. Tem a questão do Ministério da Educação nos Estados Unidos, tem Oriente Médio no quesito Israel, Gaza, tem Oriente Médio, Iêmen, Houthis, tem Ucrânia, tem Rússia, tem a reunião na Bélgica. 6 assuntos. Professor, então eu vou fazer assim, qual desses 6 o senhor gostaria de começar falando e o senhor avalia que hoje a gente deve ter aí, não sei se alguma definição, mas alguma novidade ou está com mais atenção no radar internacional? Elisa, eu vou sugerir que a gente siga a sua ordem, né? Começando pela Ucrânia, né? Em que essa base russa foi atingida. Eu vou começar, então, dizendo que essa base de Saratov, né? A base Angels, ela é dali que têm sido lançados os maiores ataques da Rússia contra a Ucrânia. Ali tem muitos bombardeiros. São caças bombardeiros. Essa base fica a 700 quilômetros, Elisa, da fronteira da Ucrânia com a Rússia. Então, nós percebemos o alcance que a Ucrânia está conseguindo ter dentro do território russo. A Ucrânia já tem feito ataques a longa distância, alguns até a 1.000 quilômetros de distância da sua fronteira. Mas na visão dos próprios russos, veja, é o governador daquela região de Saratov que postou isso, disse que a Saratov e Angels, essa base, sofreram hoje o maior ataque de todos os tempos nessa base. Essa base, inclusive, tem mísseis de cruzeiros do tipo Kh-101, né? É um míssil muito usado pela Rússia. E essa explosão ela foi vista a quilômetros de distância. Tem imagens mostrando a nuvem gigantesca que ela formou. E aí, para finalizar essa parte, Elisa, a Rússia também bombardeou a Ucrânia, só que não foi uma instalação militar, e sim uma área civil. Em Kupiansk foram lançadas mais de 20 bombas e pelo menos uma pessoa, um civil, foi morto e um ficou ferido, Elisa. Professor, nesse quesito de guerra, para a gente que trabalha com dados, com fatos, e o senhor também, né, trabalhando aí, dando aula, lecionando, até fazendo as interpretações, é um pouco difícil lidar com isso, assim, segundo a Ucrânia, aconteceu tal coisa. Segundo a Rússia, aconteceu tal coisa. Porque fica parecendo que a gente está, nossa, é bom desconfiar, né, vai saber. Mas por que na guerra é importante ficar conectado com isso? Porque existe essa guerra de versões, porque também existe uma publicidade em cima da guerra, né? A importância de demonstrar o mais forte sou eu. Por que a gente tem que ter um pé atrás com essas informações? Porque muito do que nós vemos é propaganda, e nós vemos essa propaganda distribuída, inclusive, na sociedade, inclusive dentro do Brasil. Existem pesquisas sobre isso, existe uma investigação do Departamento de Estado dos Estados Unidos mostrando pessoas infiltradas na comunicação, nas redes sociais, dentro do Brasil, Elisa. E é claro que isso existe também do lado que protege a Ucrânia. Agora, essas explosões, como essa que nós vimos nessa base em Saratov, elas deixam uma assinatura na atmosfera, isso é perceptível. Fotos são feitas, imagens de radar, então não tem muita contestação sobre isso. Inclusive, são os próprios russos que afirmam que a explosão é a maior que já aconteceu ali na história. Veja, é o governador daquela região que está dizendo isso. E no caso das bombas lançadas na Ucrânia, também tem imagens de satélite e a própria imprensa tem registrado estragos em áreas civis. Eu lembro que a CNN Internacional fez uma reportagem que vocês veicularam ontem e hoje de manhã sobre ataques com drones russos a civis na cidade de Kherson, na Ucrânia. Então, os registros profissionais são muito importantes nesse momento, especialmente os registros da imprensa independente, Elisa. Professor, eu já vou chegar aqui no assunto Oriente Médio, também com o senhor, para entender esses ataques dos Estados Unidos ao Iêmen, porque o Iêmen estava bloqueando os navios, inclusive afundou, né, 1 ou 2 navios ali nessa passagem. Eu já chegarei ali, mas eu vou me reservar apenas aos Estados Unidos.
no que diz respeito às medidas de educação, um presidente pode, quer dizer, talvez seja ingênua essa pergunta, né? Se pode, quem é o presidente? Mas qual o efeito de dizer, olha, vamos acabar com esse departamento de educação? O que isso significa? Equivale ao nosso Ministério da Educação? É como se um presidente nosso dissesse, a partir de hoje não tem mais Ministério da Educação? Não, eu acho essa pergunta muito boa, porque, na verdade, a ordem do Trump tem que passar pelo Congresso. Não significa que não será aprovada, porque o Trump tem maioria no Congresso. Agora, para a gente ter uma ideia, esse Departamento de Educação que o Trump está fechando, ele foi criado em 1979 por ato do Congresso e uma lei sancionada pelo, então, presidente Jimmy Carter. Ele fazia parte de um departamento maior, que envolvia saúde, envolvia outros temas, ele foi desmembrado para a educação. Isso é promessa de campanha do Trump, ele nomeou uma secretária, a Linda McMahon, para esse departamento, já com a missão de acabar com o departamento. Tinha mais de 4.000 funcionários, o Departamento de Educação, quando o Trump tomou posse, ele reduziu para pouco mais de 2.000, só na semana passada foram 1.300 demissões. E esse ato que ele prometeu, ele deve ser assinado hoje, Elisa, na presença de governadores republicanos, porque qual é a intenção do governo Trump? É de descentralizar a educação, de dar mais poderes para os estados controlarem a sua educação. A alegação do governo Trump é de que, ao longo da história do Departamento de Educação, foram gastos mais de $1 trilhão, mas isso, segundo o governo Trump, não melhorou os números dos Estados Unidos, das pessoas, dos estudantes norte-americanos, em registros internacionais, em competições internacionais e pesquisas internacionais sobre avanços da educação. Agora, esse Departamento de Educação ele não tem poder sobre o currículo que é ensinado nos Estados Unidos. O currículo já é descentralizado. Então, é uma questão, claro, é muito polêmica, a gente não sabe até onde isso vai avançar, porque, por exemplo, quando o Trump tentou derrubar o USAID dos Estados Unidos, o Departamento dos Estados Unidos que promove ajuda internacional, isso foi bloqueado por um juiz de Maryland. Então, isso também pode ser questionado na justiça, o fechamento do Departamento de Educação neste momento, Elisa. E, professor, qual é o olhar de Donald Trump em relação à educação? Ou não é algo com a educação em si, mas essa coisa de politizar a educação, ou dizer, porque a ideologia usa-se muito, né? E às vezes eu tento compreender, mas quando fala ideologia de gênero, está falando do que exatamente? É você falar homem e mulher? Ou é você achar que em todas as faculdades vão ter, não sei, banheiro unissex? Eu não sei, professor, é um mistério para mim. Ele critica o que exatamente? Ele critica que, segundo ele, o Departamento de Educação está ensinando os jovens a odiarem os Estados Unidos. Esse é o ponto, isso foi dito, inclusive, no pronunciamento de posse dele, que os jovens seriam ensinados a amar os Estados Unidos e não a odiar, e que ele iria impor a meritocracia, né? Isso vem sendo discutido, inclusive, nas universidades, e não cotas, não esse tipo de iniciativa. Então, existe uma discussão sobre ideologia, que é uma visão, claro, partidária, não tem fundamento em pesquisa científica isso, mas que fala bastante aos eleitores do Trump, Elise. Tanto é que existe um clamor de quem o elegeu para que esse departamento seja mesmo extinto e que o controle da educação passe para os estados e para os condados nos Estados Unidos, Elisa. Deixa eu trazer agora o Oriente Médio, aproveitando essa condição aqui, professor, e eu tenho um mapa que eu vou espelhar só para trazer de referência para quem nos assiste, tá? Professor, eu quero te ouvir, por favor, sobre essa questão do Iêmen com os Estados Unidos. Para quem nos assiste, tá aqui, Oriente Médio, tá aqui esse bichão aparecendo aqui no meio, tá? Esse mundão que a gente chama de Oriente Médio. Aqui está o Iêmen, tô dando um zoom aqui no Iêmen, fica aqui nessa pontinha, exatamente nessa curva aqui. Aliás, se cortar para o estúdio, talvez seja melhor aqui eu apontar, né? Vamos apontar que é melhor. Aqui está o Iêmen, só para localizar para vocês que nos assistem, onde é que está Israel, por exemplo? Israel fica aqui, e a faixa de Gaza ela é mais minúscula ainda, que fica num pontinho aqui. Então, Israel, Líbano, o Irã, né, que sustenta majoritariamente o Hamas em Israel, o Hezbollah no Líbano e
os Houthis no Iêmen. Vamos chegar no Iêmen, que é a pergunta que eu quero fazer aqui ao professor. Professor, aqui tem uma passagem muito importante e quem nos acompanha talvez esteja um cadinho ruim de ver, porque realmente é muito fininho. E eu vou dar um zoom aqui para vocês, tá? Para vocês poderem acompanhar comigo. Ó. Por aqui passam navios. Só que os navios, para passarem por aqui e irem para a Europa, eles precisam atravessar esse território aqui embaixo, que é onde fica o Iêmen. Professor, os Estados Unidos estão fazendo, então, ataques ao Iêmen por causa desse BO aqui na passagem de navios, né? Justamente nesse cantinho. Isso é eficaz? Não é. E eles o fazem porque o que os Houthis fizeram? Derrubaram o navio de quem? Ou será navio de carga? O senhor pode contextualizar para a gente, por favor? Sim, os Estados Unidos estão atacando os Houthis. Não é exatamente todo o Iêmen, porque o Iêmen tem um governo dividido. Os Houthis tomaram parte do país a partir de 2014. Então, existe um governo internacionalmente aceito do Iêmen que fica na região central e na região oeste do Iêmen. Inclusive a região mais rica, onde tem os campos de petróleo. Mas os Houthis, nesse mapa que você mostrou, eles estão perto do Golfo de Aden, que é o golfo que dá acesso ao Mar Vermelho. E o Mar Vermelho leva ao Canal de Suez, que você também mostrou, que é o canal que ali no Egito foi construído para interligar o comércio entre a Ásia e a Europa. Nesse canal, ou seja, por aquela rota ali, passam cerca de 50 navios mercantes por dia, ou passavam pelo menos. Então ali ocorre de 12% a 15% do comércio mundial. E quando os Houthis começaram a atacar os navios mercantes ali, ainda no governo Biden, logo depois dos ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023, em solidariedade, segundo os Houthis, ao Hamas, quando isso começou a acontecer, foi criada uma coalizão de 10 países para proteger os navios mercantes que passavam por ali. Essa coalizão não resultou no fim dos Houthis, é muito difícil, é um grupo armado, fortemente armado pelo Irã, inclusive, e neste momento os Estados Unidos bombardeiam fortemente as instalações e os locais de lançamento de mísseis dos Houthis. E os Estados Unidos também ameaçam o Irã, já deram um ultimato ao Irã que se os Houthis não parassem de atacar os navios mercantes e Israel, o ataque seria feito contra o Irã, ou seja, contra o fornecedor dos mísseis, o financiador dos Houthis. E aí, só para finalizar, já que você citou também o Hezbollah, que também é um grupo financiado pelo Irã, o Hezbollah treinou os Houthis a partir de 2015. Então, é um contexto geopolítico muito sério e muito grave que envolve vários países da região, inclusive a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein, já entraram em guerra contra os Houthis, ou seja, existe ainda uma guerra regional que interessa aos atores naquela parte do planeta, Elisa. Professor, muito bom ouvir Chen trazer essas explicações sobre diferentes conflitos no planeta. Obrigada por participar sempre aqui da nossa programação. Bom dia, professor. Obrigado pelo convite, até logo. Professor Vitélio Brustolin, que além de professor é pesquisador em Harvard.